De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos falar sobre emprego, empregabilidade, qualificação profissional com a diretora regional do Senai. Está aqui conosco a Rosiane Albuquerque. Seja bem-vinda ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson, e desde já agradeço a oportunidade de estar participando aqui do programa. Muito bem, obrigado, bem-vinda. E antes de entrarmos detalhadamente no assunto da empregabilidade, do emprego, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil também, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador o que é o Senai, quais são as funções desenvolvidas por esta instituição. O Senai ele trabalha em duas áreas, a educação profissional fortemente, 70 anos no mercado trabalhando com educação profissional e com a área de tecnologia. Então, a gente faz um link muito forte porque quando a tecnologia avança, a gente tem toda a oportunidade de atualizar a educação profissional. Então, esse é um link necessário, a gente trabalhar a tecnologia, inovação e a educação profissional. Oferecendo cursos de qualificação profissional, que são os cursos que têm uma menor duração, são os cursos de no mínimo 160 horas, e os cursos de longa duração, os cursos técnicos, né, os cursos que têm em torno de 2 anos, de 1.500 horas. E prestamos também consultoria à indústria. Na verdade, o Senai tem toda uma missão para prestar serviço para a indústria. Muito bem, e agora vamos conversar um pouquinho sobre como é que está a situação da empregabilidade no Brasil de maneira geral. Você teria algum dado que pudesse compartilhar ou impressões pelo que nós estamos observando? Muito se fala na queda do emprego, mas qual a expectativa, a impressão que você tem fazendo parte desta instituição? Hoje, se a gente for analisar, principalmente de 2008 para cá, né, a gente teve uma crise internacional e isso se reflete no Brasil, né, e no nosso mercado aqui, região Nordeste, mercado local. Importante essa informação, até lhe interrompendo, porque muitas vezes, quando a gente vai para o âmbito da política partidária, no plano nacional principalmente, aí uns argumentam que digamos assim, por problemas internos do país, da condição dos rumos da economia, outros colocam, já quem é mais ligado ao governo, que é devido à crise internacional. Então, há de fato o reconhecimento de que crise internacional acaba provocando esses problemas internos ao país. Hoje, como a gente fala, de uma economia globalizada, nós estamos, né, a gente tem que falar de mundo, né? Então, de 2008 para cá, a gente vem numa crise, realmente numa crise. Uma crise que teve reflexos, impactos mais fortes no Brasil em determinado momento e impactos menos fortes. Hoje a gente tem realmente uma crise, né, se instalando, uma retração da atividade econômica, isso também na indústria, a gente vê de uma maneira geral, a gente também olha o comércio e a gente vê uma retração. Na hora que você tem uma retração econômica, logicamente você tem também uma queda no emprego. Né? E aí é onde nasce, diria que nasce não, onde fica mais importante a qualificação profissional. O mercado ele está extremamente exigente e na crise onde as oportunidades de trabalho diminuem, a gente precisa de mais conhecimento, de mais competência, de mais habilidade. E aí onde a educação profissional a gente pode falar de uma importância, essa importância ela aflora, ela fica muito evidente. Né? Então essa empregabilidade ela fica mais necessária. E com relação ao que nós observamos, se você puder estabelecer um paralelo, né, sobre aproximadamente 10 ou 20 anos para trás, comparando com os dias de hoje, os funcionários, aqueles, na verdade, os cidadãos, aqueles que estão ou já empregados, ou aqueles que não estão empregados, mas que trabalharam até bem pouco tempo e agora estão saindo diante de algumas demissões que estão acontecendo por parte de empresas. Comparando com o funcionário de hoje, né, esse cidadão de hoje, com 10 ou 20 anos atrás, esse nível de qualificação profissional, ele aumentou, ele está, de certo modo, adequado ou ainda está muito aquém da necessidade que o mercado precisa? Não, o nível de qualificação profissional aumentou, né? As pessoas elas estão cientes, os jovens estão buscando, as instituições de ensino elas estão fomentando, divulgando a necessidade de uma qualificação continuada, né? Então, eu acho que uma diferença básica que a gente poderia falar de 20 anos atrás, quando a gente não falava de qualificação continuada. Hoje a gente fala de qualificação o tempo todo, porque o mundo está muito dinâmico. Então, só para dar um exemplo para você, em relação ao Senai, a gente faz pesquisa de egresso, né? Nós queremos saber onde o nosso estudante, onde o nosso jovem está depois de um curso técnico.
Então, nos nossos cursos, geralmente 2 anos, porque quem entrou em 2013 concluiu o curso em 2014. Ou entrou final de 2012 e concluiu em 2014. Então, por isso que eu tenho dados até o ano passado. De fato, são dados recentes, né? Isso, exatamente. Então, esse jovem, quando ele faz um curso técnico, a gente tem um índice de 83%, ele consegue estar no mercado de trabalho. Ou seja, um curso que traz mais formação, que traz mais conteúdo, faz com que ele entre no mercado de trabalho mais facilmente. Um curso de maneira geral ou um curso de menor duração, a gente tem um índice de 73%. Então, isso já revela, né, que é necessário uma maior qualificação, né, um maior conhecimento, um maior estudo para o mercado de trabalho absorver esse jovem de maneira mais fácil, de maneira mais rápida. De acordo com o que você tem observado e sentido no dia a dia, à frente da direção regional do Senai, você concorda com aquela frase que diz que, na verdade, o que falta não é o emprego, faltam pessoas qualificadas? Essa frase ainda pode ser afirmada nos dias de hoje, mesmo diante dessas dificuldades, dessas crises? A gente pode afirmar, porque afirmar é uma coisa muito forte, mas a gente pode afirmar que estão sendo destruídos mais postos de trabalho do que estão sendo criados postos de trabalho, né? E que realmente a qualificação, já se falou muito no apagão de mão de obra, né? E que a qualificação, ela é necessária. A gente não tem bons índices na nossa educação. A gente olha para o retrato de educação e no Rio Grande do Norte, inclusive, a gente não vê bons índices. Temos um alto número de analfabetos que ultrapassa os 25%, ou seja, mais de um quarto da população do estado do Rio Grande do Norte, infelizmente, é analfabeto. A gente pode falar também do número de tempo na escola, da evasão, né, dos nossos índices de aprovação. Então, isso dificulta realmente você se inserir no mercado de trabalho. Isso é importante a relação que você está colocando, porque às vezes a pessoa imagina um trabalho fantástico, por exemplo, feito pelo Senai, pelo SESC, pelas demais instituições que atuam na qualificação profissional, mas se aquele estudante, aquele que se propõe a entrar no mercado de trabalho ou permanecer nele, não tem uma boa formação na sua base, isso dificulta bastante. Dificulta a educação profissional, dificulta o ensino superior, mas existem bons números também que é interessante a gente falar. Por exemplo, no Senai, nós tivemos nos últimos 5 anos, a gente mais do que dobrou as matrículas. Nós tivemos um avanço aí de 137%. Então, o ano passado, a gente fechou com 76 mil matrículas. Então, significa eu tenho mais jovem qualificado no mercado de trabalho, ou qualificado para o mercado de trabalho. Essa quantidade de jovens que aumentou é um dado positivo, de jovens querendo procurar uma melhor qualificação profissional. É proporcional também à abertura de vagas, ou seja, se, por exemplo, se ontem eu tinha 50 jovens que entravam nesse programa de qualificação, hoje eu tenho 100. Ontem eu teria 50 vagas de emprego, hoje eu tenho 100 também. Essa proporção ela é compatível do aumento desse número de jovens com o aumento do número de vagas oferecidas? Eu diria que não na mesma proporção, porque para que eu possa aumentar as vagas, para que a gente tenha uma educação de qualidade, é isso que o Senai preza, né, nesses 70 anos, é manter a credibilidade. A qualidade na formação, né? Não a quantidade de formandos, mas a qualidade daqueles que se formam. Principalmente porque 2 coisas são importantes. Você dá acesso às pessoas para que elas possam ter a oportunidade de fazer educação profissional e uma educação profissional de qualidade. Mas uma educação profissional de qualidade, quando eu falo num curso de automação industrial, quando eu falo de um curso de solda, quando eu falo no curso de rede de computadores, de segurança no trabalho, eu preciso ter laboratório, eu preciso ter tecnologia, então, e é necessário montar os laboratórios. É preciso capacitar docentes também. Então, eu diria que a abertura de vagas, ela não acontece na mesma proporção. Mas nos últimos 5 anos isso tem sido de forma acelerada. Daí a gente chegar, por exemplo, no ano de 2014, com 76 mil matrículas para a educação profissional dentro do Senai do Rio Grande do Norte. Muito bem. Você que está em casa nos acompanhando, pode participar conosco. O assunto é emprego, empregabilidade. Estamos aqui conversando com a diretora regional do SENAC, Rosiane Albuquerque. Você está nos acompanhando? Manda sua pergunta, sugestão, comentário. Está aqui o telefone, pode ser pelo WhatsApp e também pode interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte por mensagem de texto no 9982-7916. E o Rio Grande do Norte, de que maneira está inserido, posicionado
quando se compara pelo menos com os estados do Nordeste. Nós estamos tendo aqui um bom nível de formação, um bom nível de atualização dessas pessoas que querem permanecer no mercado de trabalho ou que estão querendo acessar esse mercado, se nós compararmos com os demais estados, pelo menos do Nordeste? Se a gente for falar de educação profissional, o Nordeste, ele se destaca, né? Ele se destaca em relação à educação profissional, em relação a algumas políticas públicas, participação em políticas públicas do governo federal, né? O Rio Grande do Norte, ele se destaca, a região Nordeste se destaca. Em termos de matrículas, por exemplo, na educação profissional, em alguns programas como o Pronatec, o Nordeste, em termos de Senai, rede Senai de educação, nós temos 33% das matrículas, né? Uma coisa importante também falar é da educação à distância, né? Hoje, muitos jovens, eles conseguem ter acesso à educação à distância, à educação profissional via educação à distância. A educação à distância evoluiu muito nas suas ferramentas, nas suas tecnologias, na interação com o aluno. Isso também ajudou muito a gente aqui no Senai, porque, por exemplo, hoje a gente pode falar de matrículas, de número de matrículas em educação à distância, de 34 mil matrículas, de cursos técnicos, né, de cursos de qualificação. Então, o aluno que está distante aqui da capital tem condição de fazer o seu curso de educação profissional à distância. Quais seriam os principais cursos oferecidos nessa modalidade de educação à distância? Hoje nós temos 30 cursos oferecidos. 30 cursos? 30 cursos técnicos de educação à distância que podem ser oferecidos e 22 cursos na área de qualificação profissional. Como são muitos, né? Não daria para citar todos aqui, você poderia destacar alguns deles e, porventura, colocar algum endereço eletrônico para as pessoas que queiram conhecer os demais? Então, quem quiser participar de um curso de educação à distância no Senai, pode entrar na nossa página www.rn.senai.br e vai ver os cursos e procurar também as nossas escolas aqui no Rio Grande do Norte que estão na página, que são... Quais são os mais procurados desses de educação à distância? Nós temos hoje o curso aberto, nós temos o curso de automação industrial, nós temos o curso de rede de computadores, nós temos oferta do curso de segurança do trabalho. Segurança do trabalho é um curso muito procurado. Nós temos também o que a gente chama de competências transversais, que são cursos totalmente gratuitos, né, que o jovem pode entrar e fazer um curso rápido de empreendedorismo, um curso na área do meio ambiente. Esses são cursos que enriquecem o currículo e que ajuda bastante o jovem, no caso, ajuda bastante o jovem numa entrevista, ele já está enriquecendo o seu currículo. Estamos no Boa Tarde Cidadão de hoje conversando com a diretora regional do Senai do Rio Grande do Norte e com ela abordando assuntos ligados a emprego e empregabilidade. Antes do intervalo, uma última pergunta aqui do Leandro Soares, professor da UFRN. Gostaria de saber a sua opinião dentro desse contexto que acabamos de discutir aqui sobre a grande busca que nós observamos pelos concursos públicos. O concurso público é uma alternativa para o jovem, né, que também está querendo se inserir no mercado de trabalho, mas eu acho que existe uma cultura muito do concurso público, mas o jovem ele pode ser um empreendedor, né, ele pode, na iniciativa privada, ele também vai conseguir a sua vaga, né, se inserir no mercado do trabalho, ele pode abrir a sua empresa. Então, eu acho muito importante falar que existe o concurso público, sim, é uma demanda muito grande para os concursos públicos, mas eu acho interessante a gente dizer sobre o empreendedorismo, a necessidade do empreendedorismo, a iniciativa privada, a estimular o jovem a abrir a sua empresa, o seu negócio, a questão da inovação. Muitas vezes há uma deficiência na própria faculdade ou mesmo no ensino médio de que se prepare o cidadão, por que não, para ser um empreendedor, para ser um patrão, para ser um empregador e não empregado, porque a maioria dos cursos geralmente prepara para você ser funcionário, para você ser empregado e não um empregador, não é? O empreendedorismo hoje, eu acho que é uma bandeira de quase todas as instituições de ensino, né? Existem estudos onde a gente vê claramente que os postos de trabalho, como eu tenho dito anteriormente, eles estão... a destruição dos postos ela é maior do que a criação dos postos de trabalho. Então, é necessário realmente falarmos do empreendedorismo, né, que não é uma coisa nova, né? Na verdade, se a gente for falar de empreendedorismo, de inovação, a gente vai lá para 1700, alguns pensadores econômicos... O que está faltando é mais ação, né? Por parte dos governos que incentivem, né, das reformas e estruturas curriculares e também o cidadão cobrar, apesar da sua importância, né?
Muito bem, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho retornamos com o nosso Boa Tarde Cidadão, continuando nessa entrevista com a diretora regional do Senai, do Rio Grande do Norte, falando sobre emprego, empregabilidade, oportunidades para você qualificar-se e permanecer empregado ou mesmo conseguir uma oportunidade. E responderemos também a outras perguntas depois do intervalo. Até já. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com a Rosiane Albuquerque, diretora regional do Senai Rio Grande do Norte, e abordando assuntos ligados a emprego e empregabilidade. Você que está em casa nos acompanhando, já sabe, né? Participe, construa conosco o Boa Tarde Cidadão, feito por nós e por você que está em casa nos acompanhando. Temos aqui participação do Eudes, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber como faço para me inscrever, quais cursos, né? Quais as exigências feitas por alguns desses cursos. Bem, para se inscrever, eu acho que o primeiro passo é entrar na nossa página, né? www.rn.senai.br, e aí você vai localizar as nossas escolas. www.rn.senai.br, né? Um endereço diferente, né? Muito bem. Entrando na nossa página, vai ser possível visualizar os cursos e também as nossas escolas. O Senai no Rio Grande do Norte, ele tem 7 escolas. Nós temos escola em Natal, em Mossoró, nós temos em Caicó, em Santa Cruz, né? Nós temos 3 escolas aqui em Natal e 4 no interior. E temos 11 unidades móveis. Então, a primeira coisa é identificar a tecnologia que você quer, né? Você quer a confecção do vestuário, você quer petróleo e gás, qual é o seu interesse, qual o curso que você deseja fazer. E, a partir daí, ou ir nas nossas escolas ou, através da internet, você também tem vários dados. Se for um curso técnico, não tem um processo seletivo, vai ter uma inscrição, tem uma exigência ou fazer o ensino médio, ou estar fazendo alguns cursos, você precisa estar fazendo o ensino médio. Alguns cursos exigem que você tenha terminado o ensino médio. Os cursos de qualificação, não, né? Então, acho que a primeira coisa qual é a sua área tecnológica? Entra no site do Senai. Entrou no site do Senai, vai visualizar as nossas escolas. Pode visitar as nossas escolas, ver o ambiente, ver os laboratórios, a tecnologia. Será muito bem recebido pelo nosso corpo pedagógico. Pergunta do Miguel Anderson, que está nos acompanhando em Tirol. Ele gostaria de saber se os cursos são pagos ou gratuitos. Nós temos alguns cursos que são gratuitos. O ano passado, nós fizemos em torno de 45 mil matrículas, das 76 mil, 45 mil matrículas foram gratuitas, né? Em torno de 60% gratuitas. Isso, porque nós fizemos 34 mil de educação à distância, mais a nossa meta regimental, né? E temos os nossos cursos pagos. Cursos pagos esses que vão desde R$ 45 a cursos de R$ 200. Né? Então são valores relativamente acessíveis, né? Sim, né? Porque a nossa missão é levar a educação profissional, é trazer a qualificação profissional para a indústria. Sem dúvida. Pergunta da Regina Tavares, por que no RN não há projetos de educação profissional para pessoas acima de 50 anos? Não, existem cursos, sim. Um curso de qualificação profissional, ele não tem um limite de idade. Ah, bacana, né? Essa informação. Então, um curso de qualificação profissional pode ser feito para a idade de 50 anos, né? Acima de 50 anos, né? É possível, sim, fazer. Mais perguntas de telespectadores que nos acompanham, vamos lá. Pergunta sobre o Senai se está aberto a firmar parcerias com o Educa Mais Brasil, a maior empresa de captação de alunos do país. O Senai do Rio Grande do Norte, ele está aberto sempre a conversar, a escutar ideias, né, a dialogar, né? Então, se um convênio, uma parceria, né, sempre é interessante. Então, a gente sempre está aberto a nos procurar, a conversar, a trocar ideia, a dialogar. Pergunta aqui sobre quais seriam os principais cursos, aqui é do Pedro Macedo, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Quais os principais cursos que são oferecidos pelo Senai que não são cursos à distância? Bem, nós temos em torno de 700 cursos. 700 né? Cursos? Nossa. Então, em todas as escolas. Então, eu falei aqui que nós tínhamos dos cursos técnicos à distância 30 cursos, dos cursos de qualificação à distância 22 cursos, mas eu não falei dos cursos presenciais. Dos cursos presenciais nós temos em torno de 700 cursos, porque alguns cursos eles acontecem
como são os cursos de qualificação, e eles não têm uma frequência durante todo o ano, mas eles ocorrem. E nós temos os cursos de aprendizagem, que sempre, os cursos técnicos que sempre se repetem. Então, é aquilo, você entra no site, né, você vê a tecnologia que você está interessado, o curso que lhe interessa. E nós temos uma programação que é disponível para que as pessoas possam se inscrever e fazer a educação profissional. E de maneira geral, qual o perfil dos alunos que procuram esses cursos de qualificação, sejam através do ensino à distância ou presencial, promovidos pelo Senai? Nós podemos falar, né, do jovem, né, aquele de 14 até 24 anos. Né? Nós temos um jovem que não tem experiência no mercado de trabalho, está buscando a sua primeira formação. Então, esse é o perfil que nós temos, assim, digamos que é o nosso maior público. Né? São os jovens de 14 a 24 anos. E nós temos também nos cursos de qualificação pessoas que, por exemplo, eles carregam uma determinada experiência e por algum motivo não estão mais no mercado de trabalho e precisam de uma atualização profissional ou precisam de uma outra qualificação profissional para, novamente, entrar nesse mercado de trabalho. Então, nós temos esses dois públicos, digamos assim, na sua maioria. Muito bem, para finalizar, o tempo chegou realmente ao fim. Uma última pergunta do nosso telespectador que fez a pergunta anterior. Eu gostaria de saber como procurá-la, como acessá-la para tratar sobre possíveis parcerias com o Senai. Bem, ou entrar na página do Senai, e lá tem um contato, tá certo? Ou através do nosso telefone institucional, né, o 3204-6196. 3204-6196, né? Para conversarmos sobre parcerias. Sobre parcerias, perfeitamente. Muito obrigado, Rosiane Albuquerque, diretora regional do Senai, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Nós é que agradecemos essa oportunidade de estar aqui falando sobre o Senai, sobre a educação profissional. Obrigado.